Boa madrugada, povo de Deus, a paz do Senhor, um beijo em seus corações. Mais uma vez aqui reunidos, através desse vídeo, para falarmos da palavra de Deus, Hoje o tema é bebida alcoólica, o álcool, o alcoolismo. A Bíblia condena o álcool? Vamos ver através dessa mensagem juntos, para entendermos um pouco mais sobre esse tema, amém? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, o Espírito Santo fala através da palavra o seguinte: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Amém? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Amém? Então é necessário renunciarmos, E se essa renúncia para estarmos na presença de Deus for desistirmos de beber a bebida alcoólica, o que tem de mais? É melhor servir a Deus, amém? Se você me perguntar se a palavra de Deus, se tem algum versículo que condena o álcool em si, não. Se você disser, se eu tomar uma taça de vinho, eu posso ser condenado? A Bíblia me condena? Não. Mas fique sabendo que através de uma taça de vinho que começa a destruição de muitas famílias, começa a destruição de muitas mães de família, muitos pais de família, que começa a destruição de um lar, porque é através de uma taça de vinho que muitos viram alcoólatras, desistindo da sua própria família, dos seus próprios filhos, da esposa, destruindo o seu lar. Amém? E quando a palavra de Deus fala, para entrar pela porta estreita, porque é preciso renunciar. E se é o álcool necessário renunciar para que você não vire um alcoólatra, por que não? Porque em seguida fala que largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E através do álcool, do alcoolismo, muitos entrarão por ela. Amém? Olha só o que fala aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comeis ou bebeis ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? É possível fazer algo para a glória de Deus alcoolizado? É possível dizer que estamos fazendo algo para a glória de Deus quando a gente está cheio do álcool, alcoolizado? Não é possível. Não há possibilidade de dizermos. Amém? Porque o álcool não é para a glória de Deus. Amém? Aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 21, a palavra de Deus fala o seguinte através do Espírito Santo: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Porque não são todos que conseguem tomar uma taça de vinho e continuar sóbrio, ou parar numa taça de vinho. E até porque o vinho não é para a glória de Deus. Amém? Então, aquele que escarnece, aquele que bebe ao ponto de escarnecer, de ficar zombando dos outros, tirando onda, procurando confusão, que fica alvoroçado, que não sabe no outro dia o que fez, cria até amnésia, alcoólica. Não lembra do que fez mais, ele ficou alvoroçado, e fica escarnecendo, envergonhando a si mesmo e ao Senhor, através do vinho, do álcool. Aqui no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11 e 12, olha só o que a palavra de Deus fala, através do Espírito Santo. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice
e, e continuo até alta noite, até que eu vinha os esquente, liras, harpas, tamborins e flautas. E vinho há nos seus banquetes. Porém, não considerem os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Eu vou falar de mim, né, que as pessoas se ofendem muito fácil, né, quando não conhecem a palavra de Deus verdadeiramente. Quantas vezes eu fiz isso, né? Levantava pela manhã, segui bebedice, continuava até a noite, até que o vinho me deixava alcoolizado ou alvoroçado. Liras, harpas, tamborins nas baladas, ou mesmo em festas que fazia na minha própria casa, na casa dos meus pais. E juntava aquelas pessoas para bebermos juntos e nos alcoolizarmos, né? E sairmos da presença de Deus. O que faz nos desconectarmos da presença de Deus é o pecado, né? O que nos distancia da presença de Deus é o pecado. E o alcoolismo não é para a glória de Deus. E aí estamos distanciando do Senhor. Amém? E né, não estamos olhando para as obras do Senhor, e sim para as obras das nossas próprias mãos, para a vergonha. Amém? No livro de Provérbios, continuando, no capítulo 23, no versículo 20 e 21, olha só o que o Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão de carne cai em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Amém? Amém. Quantas vezes, né? Fiz churrascos, ou fui em churrascos, ou em festas, né? Onde nos alcoolizávamos, né? Ao ponto de ficarmos bêbados, né? E quantos, além de tudo isso, caem em sonolência, ou seja, na preguiça, né? Viram alcoólatra ao ponto de perder o trabalho, né? De perder a família, de virar um preguiçoso, alcoólatra, caído nas calçadas por aí, né? E vestirá de trapo o homem, ou seja, ele vai a partir daí, muitas vezes, viver na calçada, né? Com a roupa rasgada, todo sujo, mijado. Ninguém dará mais a mínima para ele, entre aqueles os quais estão ali naquela festa reunidos. Quantas vezes eu me peguei aí numa festa, abraçado por muitos, me cuspindo, e mesmo assim eu me sentia só. Meu amigo, vem cá, me abraçando, vem cá, meu amigo, nessas festas, nesses churrascos. E mesmo assim eu me pegava dizendo, o que eu estou fazendo aqui? E muitos desses os quais, quando cai na sonolência, né? Quando está vestido de trapos, quando ele vira um alcoólatra do qual ele já está jogado por aí, todo sujo, com as roupas rasgadas, vestido de trapos, um bêbado preguiçoso, que nem trabalha mais, que perdeu seu emprego, já perdeu sua família, já não liga mais para o seu lar, já abandonou seu lar, seus filhos, sua esposa. Quantas vezes, nesses momentos de festas que eu falei, eu me sentia só, porque eu sabia que ali era falsidade. A prova é hoje que eu estou na presença do Senhor e daqueles os quais que viviam comigo reunidos em churrasco e festas. Hoje já não estão mais na minha presença, porque eu estou na presença do Senhor. Sobrou 2 ou 3, porque eles resolveram também estar assim como eu na presença do Senhor. E Deus também te chama, você que um dia esteve comigo nas festas, nos churrascos, na ilusão desse mundo, né? Da porta larga, do caminho espaçoso que leva para a perdição, do qual eu saí e vivo pela porta estreita, né? No caminho do Senhor. Venha para o caminho de Jesus, porque quando você estiver na sonolência, vestido de trapo, todos te abandonará. Amém? Amém, glória a Deus. Continuando no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 24,
Olha só o que diz a palavra. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que um irmão. Amém, verdade. Nos momentos mais difíceis da minha vida, não que não amo meus irmãos não me amam, que a gente já não tenha feito coisas um pelo outro, né? Que não nos amamos um ao outro. Mas há amigos mais chegados que irmãos. Na minha vida mesmo, muitos daqueles os quais que me ajudaram na hora que eu estava em maior dificuldade, né? Espiritual, carente do Senhor, de uma palavra amiga, foi aqueles que eu menos conhecia, mas era crente, já estavam na presença do Senhor. Um deles, entre outros, um deles se chama Antônio Porfírio. Esse cara foi um homem de Deus mandado pelo Senhor. Mateus Julião. E são poucos, são contados nas palmas da minha mão. Os verdadeiros amigos. Amém? Aqueles que viviam da noite, dos churrascos, das festas, da prostituição, do alcoolismo, já não existe mais, porque eles já viram que realmente eu já não faço parte da tribo deles, né? Do movimento deles, já não bebo mais, já não estou na presença do Senhor, já glorifico o meu corpo ao Senhor, amém? Olha só o que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor está falando que quando houver 2 ou mais reunidos em nome dele, ele está ali no meio dele. É possível 2 ou mais em um churrasco, alcoolizados, na prostituição, nas festas, nas baladas, o Senhor está presente, reunido no meio deles? Não, porque eles não permitem, porque naquele meio ele é proibido falar do Senhor, porque todos, na grande maioria, já vão estar alcoolizados, escarnecendo, né? Um dos outros, de outras pessoas. Já não ligam mais para o Senhor. Por isso, através dessa mensagem, o Senhor te pede para que Ele tenha em teu meio, para que Ele esteja em teu coração, permita que Ele entre, renunciando. Largue a bebida alcoólica. Ela é uma destruição para a tua vida, para o teu lar. Venha para o Senhor, amém? Olha só o que fala aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele está em nós, em mim, em você e nós. Em seguida fala, o qual tendes da parte de Deus, e esse Espírito Santo é o que nós temos da parte de Deus. Amém? E que não sois de vós mesmos, ou seja, nós não somos de nós mesmos. Por que não somos de nós mesmos? Porque Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer a nossa própria morte pelo nosso pecado. E através da morte de Jesus, nós fomos comprados, né, por preço, pela morte de Jesus. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Em seguida fala, porque fosse comprado por preço, é o que eu falei, o preço foi a morte de Jesus. Amém? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então não há possibilidade de glorificar a Deus quando estamos numa balada, quando estamos cheios do álcool, quando estamos escarnecendo um ao outro, né? Alvoroçados pela bebida. Né? Muitos viram como alcoólico ali, que só lembra de horas depois ou dias depois, não sabe o que fez, cria amnésia na sua mente, no seu coração. Amém? Então, mais uma vez, se você quiser saber se a palavra de Deus condena o álcool, se ela condena alguém ou você que tomou uma taça de vinho, não. Mas é através de uma taça de vinho que a sua família pode ser destruída, a sua vida pode ser destruída,
o seu lar pode ser destruído. Começa sempre numa taça de vinho, o caminho para a perdição, onde a porta é larga e o caminho espaçoso. Vou orar por você que quer deixar o álcool, assim como um dia Deus permitiu que eu deixasse através da palavra de Deus, é ela que nos liberta. Amém? Ô Senhor Jesus, meu Pai amado, assim como um dia, Pai, eu fui um alcoólatra, Pai, assim como um dia eu vivia na prostituição e hoje eu sou um testemunho para muitos, Pai. Ô Pai amado, assim como um dia Tu me resgataste, Pai, através de irmãos que conheciam a palavra e conhecem até hoje. Ô Pai, fui usado para pregar a palavra, para que ela entrasse no meu coração, para que ela fosse semeada, Pai, em mim, numa boa terra. E hoje já não sou mais um alcoólatra, fui liberto, renunciei o álcool para servir a Ti, Pai. Ô Pai, entra nesse coração dessa pessoa que hoje está bebendo, que está alvoroçada. Ô Pai, e de repente está até alcoolizado agora nesse momento, que de repente está escarnecendo de outras pessoas, zombando, e já não quer na Tua presença. Entra no coração dela através dessa palavra, permita que seja semeada numa boa terra, Pai, para que ela venha, Pai, servir a Ti como eu te sirvo. Ah, não me arrependo, Senhor, não me arrependo de estar te servindo, me envergonho do que eu fiz, de todas as vezes que me prostituí, que bebi, que me alcoolizei, que escarneci, que alvorocei. Ah, Pai, me arrependo de estar reunido ao lado de pessoas as quais não aceitava a Tua presença, o Teu nome, a Tua palavra. Ah, Senhor, liberta o coração delas, mesmo daqueles os quais que andavam comigo, que eu andava com eles, que eles permanecem ainda nesse momento, nesse caminho da perdição. Traz ele, Pai, para a Tua presença em nome de Jesus. Sei que não é fácil renunciar, porque o que nos distancia da presença do Senhor, o que faz com que o Senhor fique distante de nós é o pecado. Senhor, permita que esse pecado saia da vida dele, que eles renunciem para que o Senhor volte a estar presente na vida deles. Pai, entre na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que o seu lar está destruído, Pai. Ah, Pai, ele vive em briga com sua esposa, em contenda com seus filhos, destruindo o seu lar. De repente já vive caído nas calçadas, todos já abandonaram ele. E um dia ele achou que tinha muitos amigos, mas na verdade ele só conhecia muitas pessoas. Ah, Senhor Jesus, faça com que essa palavra entre no coração de muitos, eles sejam libertos. Porque quando tu pregavas, Senhor, para os judeus e muitos creram em Ti, Tu falasses, se realmente vocês são meus discípulos, permaneceis na minha palavra e conhecereis a verdade vos libertarás. Através da palavra que está sendo pregada, Pai, do Teu Evangelho, liberta aqueles que estão ouvindo o Evangelho, não o meu, mas o Evangelho do Senhor, a Tua palavra. A palavra de Deus não... A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus não é apenas para ficar como ficar ali como um enfeite na nossa casa, né? Ela é para ser aberta, para que a gente, através dela, ela entre no nosso coração e nós nos libertamos daquele que nos faz mal e que nos distancia do Senhor. Leia a palavra, coma a palavra, beba a palavra, e você vai conhecer a verdade vai te libertar, assim como me libertou, em nome de Jesus, porque eu creio. Você crê? Se você crê, essa palavra vai ser plantada numa boa terra, num bom coração, e você será liberto para servir o Senhor Jesus. Amém?